A minha preocupação é o emergente, é a liminar que está correndo, né? Como retroceder isso? Ela deveria prestar mais atenção antes de meter a caneta, né? Ela, não tem jeito, eu vou ter que fazer. E a gente batendo, não, pelo amor de Deus, existem 378 famílias e a advogada do proprietário, imagina, lá não tem 50, se tiver 30 lá é muito. Por isso que nós fizemos aquele ato e levamos para a porta, para que ela visse, realmente ela viu. Ela viu. Diz que ela olhou na janela e falou, o que é isso? O que está acontecendo, né? Nós viemos aqui mostrar quantas crianças vão pra rua. Vão pra rua, porque não tem. Onde é que nós colocamos 378 famílias? Aonde? Entendeu? Sem dizer que o prédio vai continuar fechado. Eu acho que a nossa sociedade daqui a 100 anos, 50, espero que menos, vai ver um caso como esse e vai ver o absurdo que é isso. Como assim? O Estado jogou as famílias na rua, não deu moradia para elas e lacou o imóvel inteiro e ele ficou mais 20 anos fechado? O povo na rua, juiz, a culpa é sua. O povo na rua, juiz, a culpa é sua. O movimento ele só ocupa quando o poder público não atende. Então vamos dizer, eles vão lá e pleiteiam moradia, só que não sai, né? Nós temos gente no nosso movimento que tem inscrição na Coab de 20 anos. Ocupou, tenta negociar com o poder público a reforma daquele local, né? E o atendimento das famílias. Se atender as famílias, o pessoal sai. Não atende, fica. O imóvel em questão está abandonado há mais de 20 anos, sem nenhuma utilidade para a cidade. Ele não paga IPTU desde 86, 85, uma coisa assim. Isso é uma aberração jurídica. O que o cara está esperando? Ele deve mais em IPTU do que vale o prédio. Mas o que ele está esperando? A isenção de IPTU no processo de revitalização e o imóvel começar a valer. Se eu começar então a ser uma especulação imobiliária que vale a pena então ele começar a movimentar o prédio. Esse perímetro envolve 45 quadras, né? É um perímetro delimitado pela Avenida Ipiranga, São João, Duque de Caxias, Mauá e Casper Líbero. É um perímetro onde você tem a chamada Cracolândia, né? Você tem dois grandes economias de aglomeração, você tem a Rua Santa Ifigênia e a General Osório, né? A Santa Ifigênia focada no comércio de eletrônicos e a General Osório focada no comércio de motos, bicicletas. Você tem moradia, né? Hoje você tem uma densidade de 260 habitantes por hectare, então tem 11 mil moradores, né, na área. 20 mil empregos existem na área e a ideia do projeto é, através dessa intervenção, possibilitar a entrada, né, dobrar o número de habitantes e dobrar o número de empregos. Eu acho que a gente pode pensar em dois tipos de problemas que está acontecendo nesse projeto Nova Luz. Primeiro é com relação ao processo que está sendo conduzido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano na elaboração desse projeto junto com o consórcio que foi contratado. É a falta de transparência, a falta de procedimentos democráticos, né, a falta de interlocução com os diferentes grupos de interesse, com os diferentes grupos sociais que vão ser afetados diretamente por uma possível implementação desse projeto no futuro. Esse problema no processo compromete bastante o segundo problema, que é com relação ao produto. Porque se você não constrói um produto chamado projeto urbano enraizado no processo social, você vai ter um produto urbano artificial. O projeto Nova Luz ele foi um projeto, a meu ver,
feito do helicóptero, feito de lá de cima, olhando por quarteirão, olhando por perímetro, mas não caso a caso. Houve duas reuniões, né, nessa primeira fase do projeto, que era a fase preliminar, onde houve uma convocação de toda a sociedade. E aí, a seguir, a Prefeitura organizou uma série de reuniões setoriais, onde foram chamados os diferentes atores em separado. O que se extrai desses encontros? Nada. Vira uma arena de debate, vira uma arena de crítica, vira uma arena e não acontece nada depois disso. A participação popular tem que subentender que você vai ser levado a sério. Perfeito? Você dá uma opinião e que aquilo pode, de alguma maneira, influenciar na elaboração ou da lei ou do projeto. A partir do momento que você é ouvido para só cumprir um rito legal, tá? Você não tem, essa participação não existe. Essa questão da participação, é difícil você balizar o que é suficiente e o que não é suficiente, né? As pessoas que estão aqui também pensam. O morador que está aqui, ele quer ser notado, ele quer aparecer, ele quer ser considerado dentro do debate, sabe? Nunca tivemos nada. Eu, meu pai, minhas primas, meus amigos, nada. Nunca ninguém chegou e falou, ó, o que você está precisando, ou como você vê esse projeto. E aí, de repente, do nada, a gente ouve que vai cair. A paranoia é essa. Vai cair. O senhor Kassab está com um projeto que vai cair a Santa Efigênia. Como assim vai cair? Baseado em que vai cair? E a gente fica sabendo que ele aprovou uma lei em que a gente é obrigado a vender nosso imóvel, o patrimônio, a propriedade, conseguida no decorrer de um século e pouco, para uma empresa privada. Eu trabalhei 43 anos para conseguir esse imóvel que eu tenho. 43 anos. Eu cheguei aqui com 23 anos de idade, hoje eu estou com 66, 66, estou com 66. Então eu construí tudo e trabalhei tudo para hoje eu ter esse imóvelzinho. E eu tenho medo de amanhã depois eu morrer e minha filha não ficar com nada. O projeto arquitetônico já está concluído. Esse projeto urbano vai ser a base para que aquela área, né, seja colocada por meio de licitação para uma concessão urbanística que vai estar nas mãos de uma empresa privada. A concessão urbanística é um instrumento presente no Plano Diretor de São Paulo que permite passar para um terceiro, para a iniciativa privada, a implementação de obras de urbanização. E aí a remuneração se dá através da exploração dos terrenos localizados no perímetro definido para essa finalidade. Basicamente, a lei de concessão urbanística, ela transfere a um particular direitos que nem a própria prefeitura detém. Tá? Então, se a prefeitura não detém poderes para agir como um especulador imobiliário, como é que ela vai transferir direitos que a ela não pertencem? Uma empresa privada que detém a concessão da distribuição de água na cidade está prestando um serviço público que é a distribuição de água. Uma empresa privada que tem a concessão, né, para explorar economicamente uma rodovia, né, ela está prestando um serviço público que é manter essa rodovia. Né? No caso de uma concessão urbanística, qual que é o serviço público que está sendo prestado? O concessionário que vencer a licitação, ele vai ter a possibilidade de usar o instrumento dessa apropriação para poder mobilizar os terrenos. Isso é serviço público? Né? Você permitir que uma empresa privada explore economicamente e lucre, né, com o espaço público, sem que tenha ali
né, uma efetivação de direitos sociais? O concessionário não vai poder expandir o uso desse instrumento para toda a área. Essa planta nessa cor ocre está identificando os imóveis que serão desapropriados. Os proprietários serão procurados para negociar com o concessionário uma parceria, uma implementação conjunta. E se você analisa esses imóveis em termos de ocupação, você vai ver que são os imóveis que estão subutilizados, que têm estacionamentos, enfim. E esses laranjinhas são os imóveis que têm os prédios. O meu prédio, por exemplo, ele é tombado pelo patrimônio histórico e cortiço. Ele já é cortiço e moradia de baixa renda. No projeto Nova Luz ele está lá, meu prédio fica em pé, mas eu fico dentro dele? Pela lei, se você for ler a lei, eu não tenho garantias de permanecer no apartamento, mesmo ele tombado. Por quê? É uma área de revitalização. Revitalizar, eles vão mudar a estrutura do quarteirão, a função do quarteirão, o comércio do quarteirão, as moradias do quarteirão. E eu não sei onde eu vou ficar, como eu vou ficar. Nem eu. Por que somos radicalmente contra o projeto Nova Luz da maneira como ele existe hoje? Porque ele está fundamentado numa lei inconstitucional. Desapropriação no Brasil tem que ser feita segundo interesse público ou interesse social. E quem tem que declarar interesse público ou interesse social para justificar a desapropriação de imóveis privados é o poder público e não uma empresa privada. As grandes operações urbanas da cidade, elas não são possíveis, a história tem mostrado, se ficarem unicamente na mão do poder público. Então a concessão pode ser feita assim, eu acho que deve ser analisado todas as circunstâncias de contorno, as condições para que isso possa ser feito de uma maneira que a sociedade só ganhe com isso, mas nada contra o particular executar o serviço, o particular determinar dentro das regras legais como aquilo vai ser distribuído. Eu acho que isso é muito bom, acho que isso pode, sem dúvida nenhuma, trazer benefícios para a cidade. Agora, recentemente, nós conseguimos uma liminar junto ao desembargador Souza Lima, tá? Em que ele entendia que era sim, tá, puro caso de especulação imobiliária, nos deu a liminar, a prefeitura recorre em 2 dias, ele volta atrás, tem outro entendimento. Como é que é isso? Isso daí é o judiciário blindado? O senhor prefeito, quando da ocasião em que sanciona a lei, ele agradece ao judiciário por ter entendido a necessidade e o problema. Então, quando a gente tem esse tipo de informação, você fala, poxa, espera aí.